Olá, você está no canal Planeta ao Pé da Cruz e hoje, de 17 de maio, nós vamos mandar uma mensagem muito interessante sobre um jovem chamado Caleb. Eu quero te convidar antes a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações no sininho, tá bom? Aqui ó, tem notificações aqui, bem aqui ó, bem aqui, e aqui tem o sininho para você ativar as notificações, tá? Então se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aí no sininho e você vai receber toda semana. Eu vou estar postando mensagem nova, conteúdo novo do grupo de adolescentes aqui da nossa igreja também, conteúdo da nossa igreja aqui, algumas coisas que a gente tem recebido, coisas interessantes e mensagem da parte de Deus para você, para os nossos corações. Eu quero convidar você a ler juntamente comigo no livro de Josué, no capítulo 14, a partir do versículo 6. Josué, capítulo 14, versículo 6. Eu vou esperar você encontrar. Enquanto isso, você curte comigo. Orquestra Nipo Brasileira. Encontrou? Que legal, vamos lá? Josué 14, 6. Lê comigo. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de você. Aqui Caleb estava conversando com Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos tinham ido comigo, mas amedrontaram o povo, mas eu não. Eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo assim: Certamente, a terra em que você pôs os pés será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos já se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que já estou da idade de 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Aqui é uma leitura que fala um pouquinho sobre um jovem Caleb. Caleb, em uma conversa que ele estava tendo aqui, numa idade já de 85 anos. Já haviam se passado 45 anos desde que ele teve um encontro com Moisés, um encontro ali com Josué, quando Moisés havia designado a Josué e a Caleb para ser um dos dois dos 12 espias que estariam espiando a terra, fazendo ali a guarda da terra de Israel, se envolvendo com o combate para a conquista da terra de Israel, para que ali o povo de Israel pudesse sair vencedor, por ser uma terra prometida, uma terra escolhida por Deus. Então aqui eu quero levar você a pensar juntamente comigo. Esse texto, pessoal, daqui de Josué, ele revela a saúde espiritual e a saúde física que Caleb tinha. Por isso Caleb, ele é chamado um verdadeiro gigante da fé. Ele, mesmo já com a sua idade avançada, ele aqui no seu verso 12, ele ainda conversa com Josué e diz: Dê-me agora este monte de que o Senhor me falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Aqui Caleb estava dizendo, já com 85 anos, queridos, uma pessoa com 85 anos hoje, nós sabemos que já não tem mais vigor, não tem mais força física, não tem mais motivação para fazer as coisas, mas Caleb era um jovem diferente. Caleb era um idoso de 85 anos, mas com um espírito jovial, com um espírito de jovem, com um espírito de guerreiro, de lutador. Por isso ele é conhecido como gigante na fé. Aqui no versículo 11 de Josué 14, 11, ele diz: Estou tão forte hoje. Como que ele fala isso, queridos? Com 85 anos de idade. Isso aqui é vigor espiritual, isso aqui é força espiritual, é da parte de Deus, gigante da fé, que era Caleb, dizendo assim: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora.
tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Caleb se jogando na obra, Caleb se doando para a obra, Caleb se doando para aquela guerra, para o que desse e viesse para cima dele. Caleb não tinha medo, Caleb era corajoso, mesmo depois de 45 anos já passados, ele não tinha perdido a visão da promessa. Queridos, Caleb é um jovem aqui com 40 anos. Na primeira conversa que ele estava tendo aqui, quando eu li com vocês, quando ele conversando ali com Josué em Gilgal, juntamente com Judá, os filhos de Judá que estavam com Josué conversando, né? Então ele estava falando aqui que pudesse vir o que viesse, ele não tinha perdido a visão da promessa. Deus havia feito uma promessa para ele através de Moisés, dizendo que a terra em que você pôs o pé será sua, será de Caleb, seria de Caleb. E se nós lermos ali no versículo 13 ainda, Josué diz o seguinte: Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom para Caleb, filho de Jefoné, para ser herança dele. Aqui a palavra do Senhor se cumprindo, as promessas do Senhor se cumprindo na vida de Caleb. E aqui vem a minha mensagem de hoje. Aqui vem a minha mensagem de hoje. Aqui a gente começa a falar da mensagem. Eu contei essa história de Caleb só para você entender que nós não podemos perder a visão da promessa. Queridos, quando você perde a visão da promessa, você esquece do Deus que você está servindo. Quando você perde a visão da promessa, você esquece que Deus, quem te fez a promessa, continua sendo o mesmo Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Caleb, é o Deus que você serve. Queridos, você não pode perder a visão da promessa. Quando a gente perde a visão da promessa, a nossa vida fica sem sentido. Caleb, mesmo nos seus 85 anos de idade, não tinha perdido a visão da promessa. Nós não podemos perder a visão da promessa, queridos. Não podemos. A visão da promessa é que nos coloca, nos mantém de pé. Aqui eu coloco uma situação como se fosse uma lição para nós, para as nossas vidas. Caleb, ele foi perseverante em seguir ao Senhor. Se nós lemos aqui, quando Moisés diz: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir ao Senhor. Será que nos dias de hoje, com todas essas guerras que nós estamos vivendo, com todas essas dificuldades, com todos esses vírus, essas moléstias, essas pragas que têm assolado a nossa nação, têm assolado o mundo, será que você tem perseverado em seguir ao Senhor? Essa é uma pergunta que eu deixo para sua reflexão. Será que você tem sido como Caleb, que persevera em seguir ao Senhor sem perder a visão da promessa? Será que você já perdeu a visão da promessa e esqueceu de perseverar em seguir ao Senhor? Queridos, essa é uma pergunta importante, porque faz toda a diferença para que a promessa se cumpra na sua vida. Esta é uma pergunta importante para que as promessas de Deus sejam realidades na sua vida, independente do tempo, independente da espera. O tempo, na verdade, a espera, na verdade, não é um problema. A espera, na verdade, o tempo, na verdade, é Deus testando você, é Deus provando você, é Deus querendo ver se você vai ser perseverante em seguir ao Senhor, como foi Caleb. Será que você vai perseverar em seguir ao Senhor depois de toda essa pandemia passar? Será que você vai retornar a casa, a obra do Senhor? Será que você vai voltar à guerra? Será que você vai se colocar à disposição como Caleb se colocava ao alto dos seus 85 anos de idade? Será que você vai receber as promessas de Deus independente do tempo, independente da espera? Conforme fala aqui na Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 14, versículo 11, 12, 13, em que Caleb recebia da parte de Moisés a promessa vinda da parte de Deus. Moisés estava sendo um canal, Deus usava Moisés, e Moisés foi inspirado por Deus para entregar aquele recado a Caleb, que mais tarde, 45 anos depois, se cumpriria na vida de Caleb, através da vida de Josué.
Josué foi um canal de bênção na vida de Caleb e o Deus o usou para abençoar com a bênção da cidade de Hebrom, que foi dada a Caleb para que ele pudesse herdar aquela terra juntamente com os seus filhos. Queridos, uma outra lição que eu deixo aqui para você, que nós precisamos ser fiéis a Deus, mesmo nas situações mais adversas. Nós estamos vivendo uma situação terrível de calamidade, de tristeza, de doença, de dor, de choro, de angústia, de depressão. Muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas isoladas dentro da sua casa sem ter nem o que comer. Mas graças a Deus, porque Deus não vai deixar os nossos irmãos, os justos na fé, passar necessidade, ter uma perda. Em nome de Jesus, eu creio que Deus tem sido fiel na minha e na sua vida, e até aqui nada vai faltar, nada tem faltado. Queridos, a mensagem que eu deixo para você é: nós precisamos ser perseverantes em seguir ao Senhor. Nós precisamos ter motivação, independente da circunstância. Se nós lermos aqui no livro de Números, no seu capítulo 14 e no versículo 8 até o 11, eu vou ler para você. Números, abre aí na sua Bíblia, capítulo 14, no versículo 8 até o 11, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Aqui nessa passagem, eu só quero explicar antes de nós lermos, essa passagem fala Caleb que se levantando, quando todos já queriam desistir, diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. E então toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aqui, queridos, é Caleb motivado, com toda a adversidade, com toda a dificuldade, com todo mundo indo contra, com todo mundo falando que não ia dar certo, com todo mundo falando que ia cair, com todo mundo falando que ia acabar, que estava acabado, que estava tudo perdido. Caleb não, Caleb estava motivado, Caleb sabia em quem ele estava crendo, Caleb estava sendo perseverante em seguir ao Senhor, e ele ainda, aqui, mesmo com todo mundo indo contra, todo mundo indo contrário, ele ainda fala: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. E ele aqui estava motivando o povo a não ser rebelde, a ser perseverante em seguir ao Senhor, porque as promessas do Senhor se cumpririam na vida do povo e na vida de Caleb. Aqui você precisa aprender uma lição, você precisa seguir o exemplo de Caleb. Não perca a motivação, nunca se desanime, nunca perca o ânimo, independente da circunstância, independente da espera, independente do tempo. Seja perseverante em seguir ao Senhor e seja fiel ao Senhor Deus de Israel, ao Deus de Moisés e ao nosso Deus nas nossas vidas. Se você tem promessa, não perca a visão da promessa. Se você tem promessa na sua vida, jamais perca a visão da promessa e seja perseverante em seguir ao Senhor. Se jogue na situação e na posição de receber a promessa. Caleb, ele fazia isso o tempo todo. Ele estava o tempo todo procurando o cumprimento das promessas de Deus na vida dele. Ele estava o tempo todo querendo que Deus cumprisse as promessas dele na vida de Caleb. Ele não desistia, ele perseverava, mesmo com dificuldade, mesmo com adversidade, mesmo com todo mundo indo contra, mesmo com todo mundo falando mal, mesmo com todo mundo falando contra Deus. Caleb permaneceu fiel, Caleb permaneceu perseverante e não perdeu a visão da promessa. Não tente ajudar Deus, queridos. Não tente fazer do seu jeito. Não tente apressar as promessas de Deus na sua vida. Espere pacientemente, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Na palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é como eu ou você, queridos, que, por exemplo, quando nós convidamos alguém para almoçar ou jantar na nossa casa, que nós temos que sair correndo na despensa, na geladeira, para ver o que tem lá, para a gente servir para aquele convidado.
Deus, quando Ele te faz a promessa, já está pronto para você, já está pronto para se cumprir, já está pronto para se manifestar na sua vida. Então eu te falo mais uma vez, nunca perca a visão da promessa e seja perseverante em seguir ao Senhor. Independente do tempo, independente da espera, persevere, mantenha a fé, seja fiel. Mantenha-se ligado no trono da graça. Mantenha-se ligado nas coisas divinas. Não olhe para este mundo. Não veja o que está passando no mundo. Olhe tão somente para Deus. Esteja firmado na rocha. Esteja tão somente firmado nas coisas de Deus. Porque Deus, Ele vai ser fiel. Deus, Ele será fiel e vai cumprir as promessas dEle na sua vida. Deus não vai deixar você morrer, como foi com Caleb, sem que as promessas dele se cumpram na sua vida. Caleb já tinha 85 anos, já tinham passado 45 anos desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Mesmo com 85 anos, Deus foi fiel e cumpriu as promessas dele na vida de Caleb. Então Deus, Ele continua o mesmo. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele é imutável, queridos. Ele não muda. Não é como eu e você que mudamos, que temos variação. Deus não tem sombra nenhuma de variação. Deus não tem duas formas. Deus é só uma forma. Deus é único. Deus é exclusivo. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus, Ele vai cumprir as suas promessas na sua vida. Então creia. Pegue esta mensagem, escute, medite nessa leitura, medite na vida de Caleb. Caleb foi um gigante, com 85 anos ainda pedia para ser levado para a guerra, para ser levado para o combate, ainda pedia, ainda tinha inspiração, ainda tinha motivação, ainda tinha vigor físico para continuar, para seguir e ser perseverante e seguir ao Senhor. Aqui, queridos, eu quero deixar uma conclusão dessa mensagem. A conclusão é que a perseverança, a fé, a coragem e o ânimo na adversidade, a força, o vigor físico e a vitalidade espiritual são o legado que Caleb deixou para nós. Esse é o exemplo que eu deixo para você. Mesmo com 85 anos, não tinha perdido a força, não tinha perdido o vigor físico, o vigor espiritual, e estava se colocando na situação e na posição de receber a sua promessa. Diante de qualquer circunstância, queridos, Caleb podia dizer como Paulo, mesmo com idade avançada, Caleb dizia como Paulo: posso todas as coisas naquele em que me fortalece. Posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Caleb, ele cria nesta palavra, mesmo sendo de época diferente. Caleb, ele sabia em quem ele cria. Caleb, ele conhecia Deus. Caleb, ele sabia da promessa que tinha para a vida dele, para os filhos dele. Então Caleb, mesmo com tanto tempo se passado, mesmo com tantos anos sendo avançado na vida dele, mesmo com a idade avançada, Caleb não perdeu a visão da promessa. Então nesta tarde, 17 de maio, seja como Caleb, não perca a visão da sua promessa, não perca o caminho da rota da sua promessa, e de maneira nenhuma, independente do tempo, independente da circunstância, independente da adversidade, se Deus te fez uma promessa, já está pronto para se cumprir na sua vida. Basta tão somente que você persevere em seguir ao Senhor, basta tão somente que você se mantenha na condição de receber a promessa. E não tente, queridos, ajudar Deus, porque quando você tenta ajudar Deus, a sua promessa pode virar maldição. Quando você tenta acelerar o processo do cumprimento das suas promessas, das promessas de Deus na sua vida, a sua promessa pode virar maldição. Você quer um exemplo? Tem pessoas, queridos, que quando recebe a promessa, abandona Deus. Tem pessoas que quando recebe a sua bênção, uma casa, um carro, ou uma bênção, qualquer bênção de qualquer natureza, abandona as coisas de Deus. É promessa virando maldição na vida delas. Então não apresse as promessas de Deus na sua vida. Deixe que as promessas de Deus, se Deus fez a promessa para você, independente do tempo, independente da espera, a promessa vai se cumprir na sua vida.
porque Deus é fiel. Deus vai cumprir. Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar as promessas dele não serem cumpridas na sua vida, porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, queridos, nesta tarde, medite nesta palavra e fique na paz do Senhor. E eu quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no nosso canal. Compartilhe esta mensagem. Clica aqui no inscreva-se e no sininho para receber novas notificações sobre novos conteúdos que nós vamos estar lançando aqui em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e uma ótima tarde. Amém.